O Sermão do Monte, um conjunto de ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. O Sermão do Monte não foi para os simpatizantes, o Sermão do Monte não foi para os ímpios, o Sermão do Monte foi para os seguidores de Jesus. E aí eu lhe pergunto, você se considera um seguidor de Jesus? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. E como foi que Jesus apresentou esse conjunto de orientações para os seus seguidores sobre a forma como vivermos a vida segundo a vontade de Deus? Ele apresentou essa fórmula, a fórmula do vocês ouviram o que foi dito. Vocês, meus seguidores, têm ouvido os intérpretes da lei dizerem que a lei significa isto, mas eu estou lhes dizendo qual é o verdadeiro significado da lei. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Já vimos que foram 6 exemplos didáticos e começamos a ver esses exemplos no domingo passado. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, ele começa esse modelo de apresentação. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Gente, o que é isso? Eu me irar contra meu irmão me submete ao mesmo tipo de julgamento que eu matar o meu irmão? Isso foge completamente à compreensão humana, à proporcionalidade. Mas então, como vimos, Jesus nos explica que o mais importante não é a letra da lei, não matarás, mas o espírito da lei. Você não vai se irar com seu irmão. Então você não precisa abrir, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, vimos a base desse princípio que Jesus está apresentando para os seus discípulos, está apresentando para você, para nós. Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança, aliança no sangue do Cordeiro, aliança que só é possível ser vivida pelo poder de Deus, que é uma aliança do Espírito. Por isso que ela tem que ser vivida no Espírito. Ela não é uma aliança da letra, da literalidade, da formalidade, porque a letra mata. A letra não leva você à vida. O que leva você à vida é o Espírito. E aí, então, lembrando isso que já vimos na semana passada, que é a base de todo o conjunto de ensinos de Jesus, esse pedaço de ensinos de Jesus que faz parte do Sermão do Monte, vamos para o segundo exemplo prático. Mateus capítulo 5, o adultério. A partir do versículo 27, vocês ouviram o que foi dito. E pronto, lá vem outra, né? O primeiro foi dificílimo, não matarás. E aí vem o segundo, não adulterarás. Bom, tudo bem, ok, não estou pulando a cerca, tá bom para mim. Mas eu lhes digo, e agora é que vem. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu com ela adultério no seu coração. Aí lascou. Aí ficou complicado. Como assim? Interessante
é que muita gente se espanta com essa camada de dificuldade que Jesus acrescentou ao 7º mandamento, não adulterarás. Só que se esquece que o 10º mandamento já afirma exatamente isso, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então ele não criou nada, ele não acrescentou nada, ele sequer tornou mais difícil, já está escrito, já estava escrito no 10º que não era para cobiçar. A única coisa que ele fez foi unir um ao outro, explicando que quando você fere o 10º e cobiça, você também está ferindo o 7º. Você já está adulterando. De novo, porque não importa o ato em si, mas a intenção. Porque a lei trata do espírito, trata daquilo que está dentro de você, trata do seu coração, porque é o seu coração que importa para Deus. Lógico que as suas atitudes são importantes, mas para Deus é ainda mais importante o que está escondidinho aqui dentro do seu coração. E aí Jesus chama os seus discípulos para uma compreensão mais profunda da própria lei de Deus, que chama a gente para uma série de limitações nos nossos relacionamentos, mas apenas para nos mostrar como está o nosso coração. Guarda o teu coração. Da onde vêm os pecados? Qual a origem da cobiça que leva, no caso aqui específico, ao adultério? Vem do nosso coração. A cobiça vem do nosso coração, que Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, disse que é enganoso. Enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se você for na Nova Versão Internacional, você verá um pouquinho diferente disso. Eu peguei na Almeida Revista e Atualizada, porque eu gosto dessa colocação desesperadamente corrupto. Somos nós. E muito se engana quem acha que o seu coração está bonitinho, que no seu coração não tem problema nenhum. Nós precisamos ter muita humildade em relação a quem realmente somos. E é exatamente porque em nosso coração nós simplesmente não conseguimos cumprir a lei de Deus, do nosso coração brotam as cobiças, as concupiscências, outro termo antigo da Bíblia, né, que agora foi traduzido de outra forma. É exatamente por isso que Deus precisa renovar o nosso coração para que a gente seja capaz de cumprir a sua lei na sua profundidade, na sua plenitude. E aí, eu vou passar para vocês, não vou passar, na verdade vou apenas ler para vocês, um texto de Ezequiel, que é muito parecido, no seu sentido, com o que Jeremias falou. Ezequiel, capítulo 36, se você quiser, deixe marcado ali em Mateus capítulo 5, que a gente vai voltar para lá, mas, antes de voltarmos para Mateus capítulo 5, eu quero ler esse trecho de Ezequiel para você. Ezequiel 36, leremos os versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne.
porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Louvado seja o Senhor. Sem a ação do Espírito Santo, sem Deus transformando este coração corrupto num coração obediente, somos incapazes de seguir a Jesus, ser discípulos de Jesus, de andar nas pegadas de Jesus. A salvação é pela graça. A restauração da nossa relação com Deus é pela graça. Como poderemos andar nos passos do Senhor? Foi o que Nicodemos, um fariseu, doutor da lei, juiz do tribunal religioso judaico, da teocracia judaica, de noite, escondidinho, para ninguém ver, foi procurar Jesus, está em João capítulo 3, e perguntou para Jesus: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe disse: você tem que nascer de novo. Como ganhar um coração novo? Nascendo de novo. No tempo de Jesus não tinha transplante. Então tem que nascer de novo. Nascer da água, que é o arrependimento, né? O batismo nas águas é o batismo para arrependimento de pecados, e nascer do Espírito, esse Espírito que Deus prometeu, por meio de uma visão a Ezequiel, que nós receberíamos. E receberíamos quando? Quando Jesus ressuscitasse. E ele já ressuscitou. Aleluia! Então o Espírito de Deus já está disponível para que nasçamos de novo, pela graça de Deus, mediante a fé nesse sacrifício de Cristo, porque foi justamente nessa passagem da explicação de Jesus para Nicodemos que veio aquele versículo que é o mais conhecido de todos da Bíblia, João 3,16. Pois Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todo aquele que não crer no Filho de Deus já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. 3,18. Enfim, a salvação é pela graça. E ao crermos, nascemos de novo, recebemos um novo coração. Está tudo resolvido? Podemos deitar em berço esplêndido? Ou nos cabe algo para podermos caminhar juntos com Jesus? Aí é que entra a nossa parte. Jesus já fez a parte dele. Deus fez a parte dele, mandou Jesus, o seu Filho, como um homem, para viver de forma perfeita, morrer por nós e levar nossos pecados. O Espírito Santo está fazendo a parte dele, entrando na sua vida para lhe dar um novo coração. Agora é a sua parte. Ou você achou que ia ficar sendo levado pelos ventos do Espírito? Gente, ser levado simplesmente pela correnteza, até peixe morto é levado pela correnteza. Não significa que você está nadando. Então você tem que nadar na correnteza. Não é Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, não é isso não. Você tem que fazer a sua parte. E eu volto a dizer, você não está fazendo a sua parte para ser salvo. A salvação é pela graça. A sua parte é para ser um discípulo de Jesus. E eu não estou inventando, as palavras são do próprio Jesus. E qual é a sua parte? Autonegação. Autonegação. Palavra que o próprio Jesus usou. Lucas, capítulo 9. Poxa, Leonardo, você pediu para eu ir para Mateus, capítulo 5. Tudo bem, avança um pouquinho, vai para Lucas, capítulo 9. Se você estiver usando aplicativo do celular, é até mais rápido, né? Antigamente a gente girava a Bíblia, assim, pá, já estava lá no lugar. Versículos 23 a 25, várias pessoas seguindo Jesus, várias pessoas andando atrás dele,
ele para, aí, pode parar. Que monte de gente é esse aqui? Vamos botar ordem nessa casa. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder-se ou destruir a si mesmo? E então, agora sim, voltando a Mateus capítulo 5, como que para enfatizar a questão da prioridade, a questão da autonegação, no versículo 29, Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, volta lá para Mateus capítulo 5, versículo 29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Isso não é Paulo que está falando não, tá, gente? Isso não é aquele pastor conservador, radical. Não, isso é Jesus. É Jesus que está falando isso. Mas, vamos lá. Será que ele estava sendo literal? Não. O nome disso é hipérbole. Ele não estava sendo literal. Até porque, vejam que o contexto em que ele está falando isso é o contexto do adultério. O contexto é o adultério. E nós sabemos que o adultério começa na cobiça. E a cobiça começa no que você vê. E aí ele diz, se o teu olho está te fazendo pecar, arranca. Ele fala o olho direito, né? Você não enxerga a mulher do vizinho pelo olho esquerdo, não? Não, meu olho esquerdo é cego para a mulher do vizinho. Gente, não é literal. O que Jesus está dizendo para a gente é que qualquer atitude que leve você a desenvolver a cobiça no seu coração, e nesse caso específico, leve você a adulterar, você tem que se livrar daquilo. E para deixar claro que Jesus trabalha com hipérbole em outras situações, avance de novo para Lucas, capítulo 14. Não precisa avançar não, eu vou projetar aqui. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim, de novo, está todo mundo seguindo Jesus. Qual é o contexto? Todo mundo seguindo Jesus. Todo mundo querendo as bênçãos, todo mundo querendo a cura. E Jesus, de novo, dá aquela parada de arrumação. Espera aí, estão me seguindo por quê? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. Quer me seguir? Eu tenho que ser sua prioridade. Hipérbole. Jesus, em momento nenhum, está dizendo que você, para se tornar cristão, tem que abandonar a sua família. Ele está dizendo que você não pode priorizar a sua família. Você tem que priorizar a Jesus. Não é priorizar a igreja, é priorizar a Jesus. Isso é importante, porque às vezes a gente confunde as coisas e acha que a gente tem que priorizar a igreja à frente da família, ainda que a família seja a sua igreja espiritual. O importante aqui é que Jesus deixa claro para a gente que segui-lo não é fácil.
Na outra passagem que eu li, ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E agora ele diz: você não pode ter nada mais importante na sua vida do que eu, senão você não vai conseguir me seguir. Essa é a vida de autonegação do cristão. Qualquer coisa, qualquer pessoa que se coloque na sua vida à frente de Jesus se transforma num ídolo e vai romper a sua relação com Deus, sua relação com Jesus, e vai afastando você de Deus. E toda atitude que nos leva ao rompimento da nossa relação com Deus é o famoso pecado. Pode ser uma coisa ótima, pode ser até mesmo seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sua própria vida. Se você ama mais a sua própria vida do que a Jesus, essa semana eu estava lendo sobre o Holocausto armênio. 1,5 milhão de armênios foram executados pelo governo turco-otomano logo após a Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1919. Cerca de 1,5 milhão de armênios foram assassinados pelos otomanos. Os armênios eram cristãos. Então eles entravam na vila, pegavam todos os homens, botavam todos de joelho, arma na cabeça e falavam assim: se converte ao Islã agora ou morre. E literalmente, vários morreram. 1,5 milhão. Aquelas pessoas amaram mais a Cristo do que suas próprias vidas. Foi o supremo sacrifício. Significa que nós teremos que fazer isso? Eu espero que não. Mas ao longo da história da igreja, várias vezes isso aconteceu. Várias vezes. Jesus não está falando contra a família. Ele está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. Da mesma forma que Jesus não está dizendo que você tem que sair cortando pedaços do seu corpo. Que você tem que, por exemplo, se castrar. Teve um grande teólogo bem da antiguidade, bem do início do cristianismo, que foi um dos poucos teólogos ali do início que não foi santificado, porque no final da vida ele cometeu um ato alucinado. Ele se castrou fisicamente. Ele levou as últimas consequências e cortou fora. Orígenes, o nome dele. Era um filósofo de Alexandria. Não é literal. Não é literal. Mas você precisa se negar a si mesmo. E aí eu lhe pergunto, você já precisou abdicar de alguma coisa ou de alguém na sua vida para poder prosseguir como um seguidor de Jesus? Você já iniciou um relacionamento com alguém que estava te puxando para longe do Senhor e você teve que fazer uma escolha? Se eu continuar com essa pessoa, eu vou sair da presença de Deus. Não, essa pessoa é tóxica. Se eu continuar com ela, não vai dar certo. E aí você quebra o seu coração. Quebra. Porque você ama aquela pessoa, você quer ficar com aquela pessoa, mas você discerne pelo Espírito que não é uma relação saudável para você. É o Espírito que nos leva a esse tipo de escolha, de autonegação. Mas às vezes são coisas mais simples, como o tipo de programa que você vai ver na televisão, ou no celular, o tipo de música que você vai ouvir, o tipo de conversa que você vai ter. São atitudes que poderão nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mas não desanime. Está difícil? É difícil. Não vou te enganar, não. É difícil. Eu digo mais, humanamente é impossível.
É por isso que o Sermão do Monte começa dizendo que você vai ser bem-aventurado se você for pobre em espírito, se você reconhecer que não tem a capacidade espiritual de ser um seguidor de Jesus. E aí você já começa a caminhada com Jesus reconhecendo isso e pedindo o Espírito de Deus. Foi como começamos lá atrás. Sem o Espírito Santo, sem essa entrega, sem o nascer de novo, sem o novo coração, sem o Espírito, não dá para ser um seguidor de Jesus, fiel, andando realmente atrás dele. Mas tenha bom ânimo, porque Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 2, também é um texto muito repetido, porque fala exatamente dessa interação do Espírito Santo na nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Portanto, ponham em ação a salvação de vocês. Trabalhem a salvação de vocês. Operem a salvação de vocês com temor e tremor. E façam isso porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer ser um seguidor de Jesus, quanto a capacidade para ser um seguidor de Jesus. Não vem de você, vem do Espírito. Para realizarmos a vontade de Deus, precisamos do Espírito, mas é Ele quem nos capacita e é Ele quem nos inspira, nos motiva. Então, tenha bom ânimo, creia que o Senhor vai conduzir você, pelo seu Espírito, com esse novo coração, a fazer as escolhas, inclusive escolhas de autonegação, necessárias para ser um seguidor de Jesus. E, portanto, não matar e não adulterar. Só que no mesmo contexto, e eu não tenho como simplesmente fazer de conta que não está escrito, bem que eu gostaria, aliás, muitos pastores fazem, muitos pastores pulam dessa parte para a próxima e ignoram os 2 últimos versículos dessa passagem de Mateus capítulo 5, os versículos 31 e 32. O contexto ainda é o contexto do divórcio. Desculpe, contexto do adultério. Ainda estamos falando de adultério. E no mesmo contexto da fala dele sobre o adultério, Jesus traz a questão do divórcio. Não é minha intenção esgotar o assunto do divórcio nesse momento. Não vou entrar em maiores detalhes. Nós poderemos, num outro momento, falar sobre isso, mostrar várias outras passagens. A minha questão aqui não é o divórcio em si, mas a relação que Jesus fez entre o divórcio e o adultério. Porque o tema é adultério, não é divórcio. Mas está lá, a gente tem que falar dele. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada também estará cometendo adultério. O contexto é o adultério. Mas por que ele trouxe essa questão do divórcio? Questão polêmica, sem consenso, difícil. Precisamos contextualizar para entender o que uma coisa tem a ver com a outra. As mulheres, na antiguidade, tinham pouquíssimos direitos, praticamente nenhum. A mulher era tratada como uma propriedade. Eu não estou brincando, não é uma ironia. Na sociedade judaica, na família, depois do homem,
o que tinha mais importância eram seus filhos, homens, e depois o seu rebanho. Depois, as mulheres da família. Ou seja, o gado tinha mais valor na família judaica, lá dos seus primórdios, do que as mulheres. Isso é uma questão histórica, sociológica. Isso não é nem a Bíblia, não é nem uma questão bíblica, é uma questão sociológica. Isso é um fato. E chega Moisés, inspirado por Deus, e limita o poder do homem a se livrar da mulher que ele não quer mais. Que era o que acontecia. O homem ia lá, comprava a mulher da família dela, e quando se cansasse, se livrava dela e pronto, acabou. Fim de papo. Descartava. A lei de Moisés impôs limites a isso. Isso está em Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4, eu não vou ler, que o assunto não é esse. Mas eu tenho que contextualizar para que a gente entenda a fala de Jesus, em que ele associa o divórcio com o adultério. Na lei de Moisés foram citadas as causas que permitiriam a um homem se divorciar de sua mulher e estipulavam um documento que garantiria àquela mulher uma certa autonomia social. Eu tenho um documento que prova que o meu marido se divorciou de mim. Então ela não ficava no limbo, tirava aquela mulher do limbo e criava um status social para ela. É verdade que, de uma forma ou de outra, a maior parte dessas mulheres, se a família de origem não a recebesse de volta, provavelmente iria para a prostituição. Isso é um fato sociológico também. O que fez Jesus? Ele resgatou o espírito da lei. É o que a gente está vendo aqui o tempo inteiro. Deus, por meio de Moisés, em Deuteronômio, cria a motivação que permitia o divórcio e um documento. O que fizeram os fariseus? Se apegaram à letra da lei, à literalidade da lei. Mas, Leonardo, como é que você pode afirmar isso? Aí eu vou para Mateus capítulo 19, pulo do 5 para o 19, e nessa outra passagem, também de Mateus, Jesus vai um pouquinho além na explicação dele da relação que o divórcio tem com o adultério. É o mesmo Jesus, é o mesmo público-alvo, é o mesmo evangelho, ele apenas expandiu um pouco a ideia. E ele diz assim, não vou ler a passagem toda, a partir do versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Fariseus, doutores da lei, colocando Jesus à prova sobre o que a lei dizia. O homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Vocês não ouviram que foi assim que foi criado no princípio e que assim eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, disse Jesus, o que Deus uniu, ninguém separe. É uma união mística, espiritual. A união sexual entre um homem e uma mulher é uma união mística, espiritual, que tem um valor tremendo para Deus. Vocês não sabem disso? Vocês não entenderam isso? Mas os fariseus nitidamente não entenderam, porque no versículo 7 perguntaram para Jesus, ué,
Então, por que Moisés mandou, olha, atenção às palavras são boas aqui, mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? É fácil você torcer o discurso? Ué, mas Moisés mandou a gente mandar a mulher embora? É só dar uma certidão que a gente manda ela embora? Aí Jesus responde, Moisés permitiu, ele não mandou. Vocês estão torcendo a palavra. Ele permitiu que vocês se divorciem das suas mulheres por causa da dureza do seu coração. Então, já que vocês têm coração duro e iam se livrar delas de qualquer maneira, pelo menos ele criou uma situação social para protegê-los. Mas não é isso que é para fazer, não. Tanto que, e aí ele continua dizendo, versículo 9, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério, É o que ele disse lá no Sermão do Monte. Percebam o contexto? A questão, volto a dizer, não vou aqui entrar no mérito específico do divórcio, isso é um outro assunto, a gente vai tratar isso num outro momento. Se esse é um assunto que está pesando em seu coração nesse momento, manda uma mensagem para mim, vamos marcar um dia para a gente conversar, tomar um cafezinho, e vamos fazer um estudo específico sobre isso, né, um com o outro. Nesse momento, eu quero focar no tema adultério. Por quê? A união de um homem com uma mulher, até mesmo em pensamento, desagrada tanto a Deus. Um homem e uma mulher que não são o mesmo casal, que não fazem parte daquela união mística desejada por Deus. Qual é o problema que está nisso? Vejam que, para nós, seres humanos, isso é um negócio muito complicado. Como é que a gente vai viver 30, 40 anos com a mesma pessoa? Como? Quem fez a pergunta, esse texto aqui que nós lemos, de Mateus capítulo 19, quem fez a pergunta para Jesus foram os fariseus, mas no versículo 10, são os discípulos que viram para Jesus e falaram assim, mestre, isso que o senhor falou aí é muito pesado, desse jeito é melhor nem casar. Mas cuidado, tá? Porque não casou, aí é união estável, e união estável tem mais direito do que casamento. Você casou, separação de bens, recebeu uma herança, ela é toda sua. Você não casou, está em união estável, recebeu uma herança, a outra parte vai ter direito à metade. Então, muito cuidado com essa história, é melhor casar, hein? Estou dizendo logo, melhor casar. Casa, separação de bens e pelo menos a herança é tua. Fechando parênteses. Isso é uma questão legal. Não sou advogado. A questão que me importa é a questão espiritual. Gente, o casamento, ele representa a união de um homem com uma mulher, a união física, emocional e espiritual de um homem com uma mulher, representa a união de Cristo com a sua igreja. É por isso que isso é tão importante. Paulo, aos Coríntios, disse, vocês não sabem, 1 Coríntios capítulo 6, que vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês vão pegar o templo do Espírito Santo e vão uni-lo a uma prostituta? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não entendem o que vocês estão fazendo? E é por isso que, para os cristãos, realmente os pecados sexuais são mais sérios do que outros pecados. Porque eles envolvem a união do Espírito de Deus. Eu estou falando para cristãos, se você não é cristão, está nos assistindo em casa, estou dizendo desde o início, que é uma mensagem, um exame da palavra de Deus voltado para cristãos. Aqueles que já nasceram de novo, já receberam um novo coração e estão tentando seguir a Jesus
negando-se a si mesmos. Gente, o Espírito Santo habita em nós. E quando nós nos unimos com uma pessoa que não é aquela pessoa com quem nos casamos, nós estamos rompendo o nosso vínculo espiritual com o nosso cônjuge. E é por isso que Jesus, então, disse: se houve imoralidade sexual, o casamento está rompido. Rompeu o casamento. Espiritualmente, o casamento morreu por conta do adultério. O adultério mata o casamento. Mata aquela união mística e espiritual. Morreu, está morto? Morte morrida, acabou? Claro que não. Jesus venceu a morte. A infidelidade pode também ser vencida com perdão. Mas sempre vai ter um preço, né? Vai ter um preço. Gera desconfiança. Toda infidelidade quebra aquele nível de confiança que é a representação da confiança que temos que ter em Jesus. Tem vários exemplos na Bíblia que comparam a igreja com a noiva de Cristo. Mas o que eu acho mais glorioso é o de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Em versões anteriores, das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está ataviada. Ainda bem que a gente trocou, né? Ataviada, o que significa isso? Agora a gente já sabe que é pronta, né? Arrumadinha. Nós somos a noiva do Senhor. E o Senhor nos chama para um relacionamento de intimidade que é melhor representado pelo casamento. E Ele não quer que a gente seja infiel a Ele. Ele quer a união íntima, plena e em confiança. O adultério quebra essa relação de confiança. O adultério rompe uma união espiritual mística. E isso, inclusive, pode acontecer na sua mente. Meus irmãos, todos nós podemos pecar. Não esconda o seu pecado, até porque de Deus nada se esconde. Arrependa-se do seu pecado. Peça perdão a Deus. Reconstrua o seu relacionamento. E aí eu lhe pergunto, você interpreta como a dimensão espiritual da relação sexual? Como você interpreta isso? Como você associa o adultério a esse rompimento? Porque hoje, concluindo, nós vimos que o seguidor de Jesus precisa se esforçar para viver a prática da lei de Deus segundo a interpretação espiritual que Jesus nos apresentou no Sermão do Monte. O que vale não é a literalidade, não é a formalidade da lei, mas a dimensão espiritual do mandamento. Os relacionamentos sexuais, eles estão limitados ao contexto do casamento. O homem deixar sua casa, se unir à sua mulher e serem uma só carne. Inclusive em nossa imaginação. Pois essa união mística, espiritual, representa a própria união de Cristo com a sua igreja. Por isso que isso é tão importante.